Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e novamente nos reunimos em Seu nome, Pai, sempre vos agradecendo pela vida. Em nome de Mestre Jesus, a quem sempre agradecemos por a presença em todos os nossos dias. E assim, juntos, mais uma vez, sob Suas bênçãos, Pai, vamos ouvir, aprender com o Evangelho, Joana de Ângeles, para o nosso benefício. E por isso, nesta noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre leves, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E é isso, amigos, uma boa noite a todos vocês. Já vamos cumprimentando vocês que já apareceram aqui para mim, não é? Aí, Alzira Crepaldi, boa noite, a Célia, Silveira, boa noite, Celinha, bem-vinda. Leni Souza também, Bárbara Santana Nery, já deixando aqui o boa noite, e é isso. Vamos nos reunindo, agradecendo a Deus mais essa oportunidade que nos é concedida, e que suas bênçãos em nossas vidas, batalhando sempre no nosso dia a dia. E que seja, por nossas palavras, atos e pensamentos, sempre uma batalha vitoriosa. Quando assim não for, vamos aprendendo e vamos continuando tentando. Então, eu e Célia, que também aqui está, desejamos a vocês uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E vamos, claro, esperar um ótimo fim de semana para todos nós. Pós-carnaval, uma semana aqui quase que pela metade, mas mais do que a metade já estamos
Aí, vamos dizer assim, nos estertores, quase no mês de fevereiro, afinal de contas, só resta mais uma semana, né? Afinal de contas, sábado que vem já será dia 28, o último dia do mês de fevereiro. Então, queridos amigos, aproveitando bem o mês, aproveitando nós aqui estamos juntos, vamos para o Evangelho. E o Evangelho hoje traz então para todos nós prece. É uma prece pelas pessoas a quem tivemos afeição. Ontem, ou melhor, ontem, digamos assim, no nosso encontro, né? Parece que foi ontem, mas não foi anteontem. Nós rezamos, traçamos a prece por alguém que tinha acabado de morrer. E hoje também nós vamos ver a prece por quem tivemos afeição, né? Pessoas que passaram por nossas vidas, claro, familiares, como sempre, também muitos amigos, pessoas as quais tivemos afeição, a que fomos afeiçoadas e que viram por uma maneira ou outra, às vezes uma foto antiga, em uma conversa com o pessoal, né, relembra determinadas pessoas, então vem à nossa mente, são pessoas que passaram sim por nossas vidas, assim como nós também passamos pelas vidas dos outros e deixamos nossas memórias com eles, muitos deixam conosco. E nossa prece vai ser então pelas pessoas a quem tivemos afeição. E continuamos tendo, né? E, na sequência, Joana de Ângeles vai nos fazer mais um convite, hoje, convite ao perdão. Convite ao perdão. É difícil, né? Mas é um convite que tem tudo a ver conosco. Nossa boa noite aí também, chegando, né? Ivana Santa Rosa, seja bem-vinda. Vamos ver então a prece pelas pessoas a quem tivemos afeição. E o início, o prefácio diz para nós assim o seguinte: como é horrível a ideia do nada. Quanto se deve lamentar aqueles que creem que a voz do amigo, que chora seu amigo, se perde no vazio e não encontra nenhum eco para lhe responder. Jamais conheceram as puras e santas afeições, aqueles que pensam que tudo morre com o corpo. E o gênio que iluminou o mundo com a sua vasta inteligência é um jogo da matéria que se extingue para sempre. Como um sopro, que do ser mais querido, um pai, de uma mãe, de um filho adorado, não resta senão um pouco de pó, e o tempo dissipa para sempre. Como um homem de coração pode permanecer frio a esse pensamento? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não lhe gela de pavor e não lhe faz, ao menos, desejar que não seja assim? Se até esse dia essa razão não bastou para tirar as suas dúvidas, eis que o Espiritismo vem dissipar toda a incerteza sobre o futuro, pelas provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres do além-túmulo. Por toda parte, essas provas são acolhidas com alegria. A confiança renasce, porque o homem sabe, de hoje em diante, que a vida terrestre não é senão uma curta passagem que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos deste mundo não estão perdidos para ele, e que as suas mais santas afeições não estão esfaceladas sem esperanças. E aqui a prece que podemos fazer, então, pelas pessoas a quem tivemos afeição. Tivemos, mas claro, continuamos tendo, porque sabemos que continuam muito bem vivas no plano espiritual, não é? E se, por acaso, foi há muito tempo para nós mais velhinhos, como saber até se esta alma querida nossa já não está novamente entre nós reencarnada? Não sabemos. Mas a prece feita a ela, esse espírito que está em nossa memória e vive em nossa memória, não tenhamos dúvida que é encaminhado da mesma maneira aquele espírito. Recebe nossas vibrações positivas e recebe, então, essas bênçãos, que é, lá no fundo, fora da sua consciência, saber que alguém se lembra dele com carinho. E quem de nós não quer ser lembrado com carinho?
A prece é a seguinte: dignai-vos, meu Deus, acolher favoravelmente a prece que vos dirijo pelo Espírito e do afeto. Fazei-lhe entrever as vossas divinas claridades e tornar fácil o caminho da felicidade eterna. Permiti que os bons espíritos levem a ele as minhas palavras e os meus pensamentos. Tu que me eras caro neste mundo, ouve minha voz que te chama para te dar um novo testemunho da minha afeição. Deus permitiu que fosses libertado primeiro. Eu não poderia me lamentar com isso, sem egoísmo, porque seria estar aflito por não ter mais de ti as penas e os sofrimentos da vida. Espero, pois, com resignação o momento da nossa união no mundo mais feliz no qual me precedeste. Eu sei que a nossa separação não é senão momentânea, e que tão logo possa me parecer, a sua duração se apaga diante da eternidade, da felicidade que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade me preserve de nada fazer que possa retardar esse instante desejado, e que me poupe assim a dor de não reencontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós senão um véu material que te oculta a minha visão. Que tu possas estar aqui ao meu lado, ver-me e ouvir-me como antigamente, e melhor ainda do que antigamente, que não me ouvideis mais, e que eu mesmo não te ouvide. Os nossos pensamentos não cessem de se confundir, que o teu me siga e me sustente sempre. E a paz do Senhor seja contigo. Pois é, amigos, está aí uma bela prece, né? Uma prece de carinho, uma prece de amor, uma prece de reconhecimento, uma prece de saudade, por que não? E é no fim da prece, né, essa frase que fala, deixe-me achar aqui. Bom, fala de que simplesmente entre nós e aquele que está no plano espiritual não vai mais haver esse véu. Qual é o véu que ele fala? Exatamente esse nosso corpo físico, que obstrui a nossa visão, que ao deixarmos o nosso corpo físico, claro, vamos reencontrar aqueles todos a quem nós queremos bem, né? Desde que estejamos ali dentro do mesmo, né, plano, a mesma moradinha, tal. Mas é isso. Vamos aproveitar e mandar um abraço para a Cecília Filiar, nosso querido Barros Maurício também aí, se recuperando da cirurgia, né, Barros? Um abraço para você, nossas vibrações positivas, você que está ainda aí no hospital, recebendo os cuidados, né, do pessoal carinhoso do hospital aí em Sumaré. Um grande abraço pessoal aí do hospital em Sumaré. Mas é isso, amigos. Essa prece, então, fala muito sobre nós, fala muito sobre nossas afeições, quando nos lembramos daqueles amigos, daqueles familiares. Claro que as primeiras lembranças que nos vêm sempre são daqueles que foram mais perto, né? Os familiares, pais, mães, avós, infelizmente muitas vezes irmãos e filhos mesmo, que têm essa situação, ou mesmo netos. É a lei da vida, cada um tem o seu tempo. Mas, independente do tempo que passaram conosco, é importante que despertaram em nós esse carinho, essa afinidade. E uma afinidade que provavelmente já vinha de outras encarnações e que aqui estávamos juntos para nos auxiliarmos mutuamente, embora sem sabermos. Porque, na realidade, a afinidade já vem de épocas anteriores, mas também, claro, podem ser criadas aqui a cada momento e a cada encarnação. Então, aquilo que a nossa memória desta nossa encarnação ainda traz vivo dentro de nós, esses entes queridos, pessoal que a gente tem afeição, sempre podemos realizar uma prece por eles. Pedir a Deus as bênçãos, pedir a Deus pelo bom caminho, para que se fortaleçam, porque mais dia, menos dia, a gente fala dia nesse sentido figurado, porque no plano espiritual, o que é o dia, o que é a noite, não é? Mas vamos sim nos reencontrar.
E muitas vezes podemos até nos reencontrar, claro, quando estamos dormindo na chamada emancipação da alma, quando o nosso espírito deixa momentaneamente nosso corpo para cuidar um pouquinho de si, né? Relembrar, rever amigos, tirar dúvidas, procurar também crescer, mesmo estando preso aqui a essa matéria que somos nós, como nós estamos nos vendo. Então, é importante a prece. Faz bem ao nosso coração, abre o nosso coração, nossa alma, conecta-nos a nesses nossos irmãos que não tivemos afeição e pedimos sempre a Pai, nosso querido Pai Celestial, que auxilia a todos eles, como auxilia também a todos nós. E que possamos, né, nos reencontrar um dia, como devemos sim nos reencontrar. Obviamente não temos encarnados nenhuma memória de qualquer reencontro que já tivemos no plano espiritual. Mas podemos assim dizer que muitas vezes vai se assemelhar àquele amigo que às vezes era de infância, que há muito tempo e os caminhos de nossas vidas, né, nos separam. E vamos rever, às vezes por uma coincidência ou não, que alegria é quando nós revemos esses nossos amigos daqui da encarnação. Imaginem então, no plano espiritual, por tantas e tantas encarnações de conhecimento, de amizade, de afeição. Pois é, podemos sim fazer, devemos assim fazer quando também nos lembramos de que a saudade bate um pouquinho dentro do nosso espírito, né? Então, olha aqui, vamos cumprimentando também, mandando um abraço que está aqui, já o Roberto Messner, levando a Santa Rosa do Espírito Santo, também a Bárbara Nery, e a todos vocês que estão aí, que estão chegando, nosso cumprimento, sejam todos muito bem-vindos. Estamos, então, fechando aqui mais uma semana de encontro nessa sexta-feira. Vamos aproveitar o momento e vamos ver, então, o que Joana de Ângeles nos traz. Joana de Ângeles nos traz hoje convite ao perdão, que é tão difícil, não é? Que é tão difícil de concedermos o perdão pleno. Se nós pensarmos e formos muitas vezes honestos conosco mesmos, não é? Dentro da nossa intimidade, quantas vezes cada um de nós pode dizer assim que concedeu um perdão pleno? Porque o perdão pleno é aquele, né, que podemos até lembrar do fato, mas não sentimos nenhum ressentimento, é uma coisa corriqueira, etc., um prejuízo que nos foi causado, mas também lembrando que podemos causar prejuízos aos outros de tantas e tantas formas, como podemos ser vítimas também. Então, essa é a questão. Quantas vezes nós lembramos, até nessa encarnação, que concedemos um perdão pleno? Vamos ver o que Joana de Ângeles nos fala. Por mais rude haja sido a agressão, perdoa, mesmo que a injustiça prossiga amargando as tuas elevadas aspirações, perdoa. Não obstante o amigo momentaneamente enganado se haja transformado em seu algoz, perdoa. Apesar dos seus esforços no bem nada conseguires, permitindo a sementeira da calúnia multiplicar dificuldades e espinhos pelo caminho, perdoa. Em qualquer circunstância, perdoa aqueles que te ofendam, esquecendo as ofensas com que te agridem. O ofensor é alguém a um passo do desequilíbrio. Aquele que se compraz na perseguição ignora o grau de enfermidade que o vitima. O perseguidor permanece enleado nas teias do desvario e, em breve, será vítima de si mesmo. Indubitavelmente, a felicidade pertence sempre àquele que pode oferecer, que possui para dar. Muitas vezes serás convidado ao revide, conclamado à reação trazida pela ira, que provoca a rebelião. Tal a soma de circunstâncias negativas em que te verás envolvido. Tem, porém, cuidado. Joana de Ângeles nos diz: reflexiona antes de reagir, a fim de não agires por precipitação
e reflexionares tardiamente. Pois que fez, põe a mão na cabeça, né? Ah, por que eu fiz? Por que eu não parei? Por que eu não pensei? Não era motivo para tanto. Mas aí já foi. E Joana conclui. Jesus, convidado diretamente à reação negativa, vezes sem conta, permaneceu tranquilo, perdoando e amando, por saber que aqueles que o afligiam eram espíritos aturdidos, afligidos em si mesmos. Por essa razão, dignos do perdão. É aqui que nos fala Joana de Ângeles. Pois é, esse assunto, perdão, essa virtude, que é uma virtude perdoarmos com toda certeza, mas aquele perdão, claro, no sentido do perdão, né, pleno, como foi aqui citado, é muito difícil de ser conseguido. É muito difícil. Porque nós ainda, em nossa atual evolução, nós ainda nos magoamos com muita facilidade, somos muitas vezes melindrosos, somos muitas vezes impacientes, intolerantes, quando alguém, vamos dizer assim, coloca a ponta do seu dedão na pontinha do seu calinho. E pode ser um motivo, então, para uma briga, para uma dissensão. E todos nós estamos sujeitos a isso. Mas se a gente parar e pensar no que Joana de Ângeles nos falou, na sua última parte, quando ela fala de Jesus, na realidade Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia, tudo aquilo que ele fez é para nós pensarmos e procurarmos seguir o seu caminho. E foi para isso que ele veio. Né? E ela diz aqui, Jesus convidado diretamente à reação negativa, vezes sem conta. E como que ele foi ali espicaçado? Se nós olharmos ali o Evangelho, os 4 evangelistas, nós vamos ver quantas e quantas vezes ele foi ali espetado, ele foi ferido, e fizeram 1001 armadilhas para tentar pegá-lo em uma contradição e assim desmoralizá-lo. Não conseguiram. E Jesus, como diz aqui, permaneceu tranquilo, perdoando e amando por saber que aqueles que o afligiam eram espíritos aturdidos, afligidos em si mesmos, por essa razão dignos de perdão. E a gente sabe, Rosimeiro Pascoal, que também está entrando aí, todos nós sabemos um momento complicado, difícil que nós passamos, essa questão da mídia, a questão de tantos melindres, a questão de ofensas e isso e aquilo, cada vez a tendência por esse chamado ano eleitoral, a tendência que ânimos se acirrem, a tendência que haja mais brigas, mais confusões, e às vezes até dentro da família por uma questão puramente ideológica. E o que é mais interessante, É tão interessante essa coisa da ideologia que se briga por alguém que nunca se viu na vida, por alguém que nunca se sabe se o que ele fala é o que ele diz, é o que ele pensa realmente. E nessas questões, sempre há que se colocar em dúvida que aquilo que se fala é realmente aquilo que se pensa. Porque como conhecer? Nós não conhecemos na profundidade do ser uns aos outros. E Jesus mais que ninguém sabia disso. Naquela época complicada, porque as pessoas eram difíceis, de pouco entendimento, etc. e tal, 2000 anos atrás, e hoje continuamos difíceis, com mais entendimento, óbvio, do que o pessoal daquela época, muito mais cultura, muito mais inteligência, muito mais tudo isso, mas ainda continuamos presos àquelas coisas primitivas e querer ser dono da verdade. Quando alguém vem contra aquilo que eu acho, que eu penso, está errado, e a gente tantas vezes acaba fixando nossa cabeça em uma coisa, sem procurar muitas vezes descobrir ou se interessar em investigar, para ver qual é a natureza dessas pessoas. Tantas vezes separam até as próprias famílias por questões de gostar de fulano, não gostar de ciclano, e vai e vem. E por que nós falamos isso? Porque que fala exatamente do perdão. E Jesus sabia muito bem à época quão duro eram os entendimentos, ou mesmo como se diz, na linguagem
Quão eram os corações daquelas pessoas, até também motivados pela dureza da vida que tinham. Hoje, embora a vida não se compare sequer à vida daquela época, mas desenvolvemos outras maneiras, parece que de nos combatermos uns aos outros, degladiarmos, porque todo mundo quer ter razão sobre tudo, e não funciona assim, né? A gente sabe muito bem disso. Estamos, claro, nesse mundo de provas e expiações, batalhando para sairmos para a regeneração. E vai demorar tempo. E depois ainda os mundos felizes, vai demorar mais tempo. Temos tempo para aprender, claro que temos. Mas o quanto mais cedo aprendermos, melhor será para nós, e não só para nós, para aquele que a gente está perto também, né? Claro, sem dúvida alguma. Como também queremos estar perto de pessoas que nos façam sentir bem, que nos deem o chamado bem-estar, estou me sentindo bem, que bom te rever, etc, etc. Não é bem melhor assim? Pois é. Procurar viver em paz. Mas nós mesmos, muitas vezes, fechamos a porta à própria paz tão desejada por sermos muito, muito, muito turrões e, acima de tudo, sempre nos acharmos donos da verdade. Pois é, mas o perdão está aí e cabe a nós interpretarmos e fazermos aquilo que é tão necessário à nossa própria paz. Embora seja difícil, o nosso ego sempre nos atrapalha, aquele amor próprio, etc. e tal. Mas vamos aprendendo, vamos trabalhando e vamos conseguir chegar lá. Não é? Então, nosso abraço aí também para a Zoraide, que está conosco. E é isso, meus amigos. Joana de Anjos falando sobre perdão, que é algo assim tão difícil, complicado. E aquele perdão pleno, então, nem se fala. Podemos até falar assim, eu te perdoo, está tudo bem. Mas fica aquela coisa, quando vê a pessoa de novo, não tem como esquecer do que ela me fez, que me aprontou. Ou seja, é um perdão retórico, é um perdão entre aspas, porque a mágoa continua, porque a situação em si está mal trabalhada para todos nós. Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa caminhada que é tão complicada, né? Mas vamos cumprimentar e vamos fazer coisas fáceis, amorosas. Vamos cumprimentar nossos aniversariantes de hoje, amanhã e depois. 3 dias de aniversários e festas por esse Brasil. Hoje, olha aqui, a Kátia Silene, Aníbal Galeano, Francis Ramalho, Carlinhos Folha, Ian Santos Charles. E também nós temos a Neuci Pereira, Lívia Lapinha Agostineto, nosso abraço a Lívia, a gente conhece pessoalmente, né? Então um grande abraço aí, personal trainer, tal, bacana. Um abraço também para Tânia Freire, que aniversaria hoje. Então para todos vocês, nosso abraço por esse dia maravilhoso, que Deus abençoe imensamente. Também é o mesmo desejo para amanhã, Carlas Gastardelli, Zaine Helena Silva, Juarez Matias, Marcelo Leite, Paulo Guedes, que não é aquele Paulo Guedes, né? E também a Maria Heloísa Maluf, né? Que é a esposa do nosso querido saudoso Márcio. Te aproveito para mandar um grande abraço para você, viu, Heloísa? Que Deus abençoe muito e muito caminhada, com força, com fé, saúde para você, para o Marcelinho e para a família toda. E domingo, domingo, né? Aquele dia bom para fazer aniversário, tá em casa, família, etc e tal. Aqui, o Jabes Hipólito Campos Júnior, Marcelo Stocco, Elaine Silva Martins Cândido, Daniel Braz, Paulo Turini. Bacana! Parabéns para todos vocês, que Deus abençoe. Né? Abraço de todos nós aqui, pedindo as bênçãos do Pai e que uma caminhada muito feliz, próspera, mas não esquecendo de semear as boas sementes. E essas boas sementes são aquelas sementes que vêm pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e pelas nossas ações. Claro que essas sementes naquele sentido figurado, porque é uma semente que implica em doação de cada um de vocês e de cada um de nós. E que Deus abençoe a vocês e a todos nós, e aquele abração, coração a coração, para os aniversariantes desses dias. Aproveitando mandar para o Fábio Fidelis também, que chegou aí, está conosco, um grande abraço aí para você também, Fábio. E abraço para todos vocês, então todos nós nos sentindo abraçados, porque este aqui é o momento. É o momento em que nós vamos agora chegar ao encerramento do nosso encontro de hoje.
com muita alegria, né? Falamos, claro, falamos de lembrança dos nossos entes queridos, falamos então na prece que podemos fazer por eles, lembrando, mandando nossas vibrações amorosas. Falamos também sobre perdão, tão difícil, mas tão necessário, até para o nosso próprio bem-estar, né? Porque são situações mal resolvidas, mas que já ocorreram. Se já ocorreram, fazem parte desse nosso chamado passado, que muitas vezes gostamos de nos lembrar e que nos trazem lembranças tanto quanto doloridas, mas somos assim ainda, né? Nosso abraço aí também, olha aí, para Cirlei Cordeiro, boa noite para você chegando aí. E vamos fazer a nossa oração, nosso encerramento, pedir a Deus as bênçãos por todos nós, a bênção dos nossos amigos, as bênçãos, como diz a prece que nós vimos hoje, né? As bênçãos solicitadas para todos aqueles a que nós tivemos afeição. Tivemos e continuamos tendo, mesmo porque fazemos prece pedindo a Deus as bênçãos sobre todos eles. Vamos então orar por todos os nossos irmãos que precisam, vocês também aí já vão mentalizando, tranquilizando um pouquinho, dentro das possibilidades, né, até do horário, né? E vamos orar, levar nosso pensamento e levar o pensamento nosso até nosso Pai, com todos esses irmãos que necessitam desse momento de prece. Vamos orar então pelo Glodemir Ruiz, pela Jandira Vicente Vieira Furlan, Gabriel Vismilha, Terceira Antonello, o seu irmão, Antônio Donizete Neves, a Sônia Martins, também em recuperação, nosso querido Maurício Barros, também recuperando a cirurgia, Maurício, grande abraço. Também pela Adriana Dona Bela Bastos, pela Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Esferra, Isabela Esferra, o Gustavo Piloto Andretta, Jéssica Isvenho, Cecília de Paulo, Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Elane Peroni, Luína Saldanha, Roline Colucci, Mirella Nicolucci, Miguel Antônio Pinheiro, Márcio Gabriel Pinheiro, Jaime Faciola, Maria Clara Santana, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Delcio Muniz da Silva, Cláudio Calé Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Priscila de Camargo, Maria Ângela Dona Bela, Laisiane Serra, Isadora Pérez Garcia, também pela Ivonete Bueno Quirino, pelo nosso querido amigo André, da Maria Terezinha da Silva, sempre, claro, pelo nosso compadre, passando por um momento difícil, mas de muita força, de muita fé, né? Fazendo o seu tratamento e pedimos a Deus fortalecimento para que se recupere o mais breve possível. Grande abraço para você aí, Anderson. Também nosso abraço aqui para Márcia Miranda, que está aí em Grão. Uma boa noite para vocês. E é isso, amigos queridos, vamos então chegando a esse momento tão importante. É esse momento que nós abrimos nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, irradiamos essa vibração positiva e amorosa e levamos nosso pensamento e os nomes dos nossos irmãos, suas necessidades ao nosso Pai Celestial. Vamos lá então? Salve Regina, Madre misericordiae, Ida dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles venimus. Ad te suspiramus, clementis et clementes, in ad lacrymarum Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus. E aqui estamos novamente, nos reunidos em Seu nome, Pai, vos louvando e agradecendo pela vida. Em nome do nosso Mestre Jesus, agradecendo cada instante, cada momento que Ele passa conosco, nos auxiliando em nossa caminhada. E assim, vos agradecendo, vos louvando, Pai, queremos também vos dizer que estamos felizes por podermos estar juntos pela vida que nos concedeste. E assim, também vos pedimos suas bênçãos sobre todos nós, pedimos suas bênçãos sobre os aniversariantes felizes desses dias, sobre tantos e tantos irmãos que vêm ao mundo através de seus abençoados pais. Abençoa-os a todos, abençoa também, Pai, abençoa nossos entes queridos, familiares, amigos, que já nos deixaram,
caminhando no plano espiritual, para onde também se dirigem muitos de nossos irmãos, muitos de nossos caminhantes deste mundo, cumprindo aqui sua missão. E assim, querido Pai, pedimos que fortaleceis a todos esses irmãos, que aqui também demos os nomes, pois conhecestes também a necessidade de cada um. Nossos irmãos que em nossos lares mentalizamos, trazendo ao nosso coração as necessidades desses, que agora encaminhamos a vós. As necessidades de nossas famílias, para que a harmonia possa sim reinar e possamos resgatar tantos erros anteriores já cometidos. Enfim, Pai, pedimos por todos nós, por seus filhos que caminham por este mundo, muitos em grande sofrimento, muitos sim, prejudicando aos outros, pelo egoísmo, pela vaidade, pela ignorância, pela ganância. Auxilia-nos a nos libertarmos desses sentimentos tão ruins. Auxilia nossos dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo que necessita, acima da vaidade e do orgulho tão comuns. E pedimos por nossos irmãos à procura do trabalho abençoado, abençoando a todos e também aqueles que nos dão trabalho e aqueles, sim, que trabalham com dignidade e amor. Abençoa nossas casas de oração, abençoa esses que estão vindo ao mundo, pedindo novas oportunidades de resgate de erros para o seu crescimento, e que se juntam, sim, as nossas crianças que aqui já estão, nossos jovens, nossos adolescentes, à procura do melhor caminho nesse plano material, efetuando seus resgates e procurando desenvolver o seu amor, o seu perdão, procurando desenvolver a sua capacidade de ter paciência, de ser tolerante, de praticar o perdão, de respeitar, de ser respeitado, de ser, sim, caridoso, e também receber a caridade, e de ser fraterno, e receber a fraternidade, e que juntos todos possamos recuperar esse planeta que já tanto prejudicamos. Fortalece-nos no caminho, Pai, e assim levamos esta abençoada prece que nosso querido Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E nós somos meros caminhantes em aprendizado neste mundo. Por isso pedimos seu amor, sua paz, sua luz e sua misericórdia para todos nós. Nós que nos reunimos, e todos os seus filhos encarnados e desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem, que suas bênçãos venham sobre nós, seus bálsamos de luz, sim, estabilizando, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que sempre estejamos trabalhando amorosamente pela harmonia em nossos lares, e onde quer que nós formos, levando o seu amor, a sua paz e a sua luz. Abençoa ainda nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, nossos irmãos perdidos em sua caminhada tão difícil, complicada, por caminhos tortuosos, e que precisam sim retornar ao caminho do bem. Auxilia-nos a todos, Pai. Nos pedimos por nossas preces. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, querido Pai, por sua graça, agora e sempre. E é isto, queridos amigos, alegria muito grande podermos estar juntos, né, nesta sexta-feira. Agora chegando em casa, vamos descansar um pouquinho, mas tem muita gente que está saindo para o trabalho, outros já estão lá, vão embora à madrugada. Cada um que seja e tenha a bênção do Pai, né, no seu trabalho, a sua proteção ante tantas coisas complicadas que ocorrem. Oremos por todos, oremos por nós, como nós assim fazemos, pedindo a proteção, o auxílio
do nosso Pai Celestial e do nosso Mestre Jesus, que está sempre aqui, né, garradinho em nós, desejando o melhor para cada um de nós. Então, agradecendo a participação de vocês, eu e a Célia, um beijo grande, aquele abraço coração a coração. Vamos marcando um novo encontro já para segunda-feira, na última semana de fevereiro. Já chega março, olha aí, né? Então, tenham todos um maravilhoso final de semana, uma linda noite, um bom descanso aí com a família, paz no coração de todos vocês. E claro, amigos, sempre, sempre, sempre que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, em seus corações, e a paz conosco, nos levando para sempre, enfrentando as dificuldades, com amor e agradecendo sempre ao Pai, e distribuindo suas bênçãos onde quer que formos. Fiquem todos muito bem, lindamente bem, e até segunda-feira. Até lá, fiquem todos bem. Um abraço meu e da Célia para todos vocês. Thank you.